Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá, está começando agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e você vai ficar ainda mais informado, então não sai daí. Começamos esta edição falando sobre o Conexão Industrial 2025, o maior encontro B2B do norte de Minas, que busca trazer contatos, network e troca de ideias, inovações e tecnologia para as indústrias da região. E eu estive lá neste evento para mostrar um pouco de como foi essa segunda edição de um dos eventos mais importantes aqui da cidade. Confira a seguir. Estamos aqui hoje no evento Conexão Industrial, um evento que é para fortalecer a conexão entre empresários da região. Eu começo agora com o Jairo César Filho, empresário e idealizador, deste evento. Seja muito bem-vindo. Fala pra gente, como é que surgiu essa ideia de criar um evento de conectar indústrias, conectar empresários? Então, isso nasceu de uma necessidade. Quando eu, no passado recente, estive numa visita técnica a uma empresa que estava concluindo as suas obras aqui na nossa região, e conversando ali com o time de compras e com a engenharia responsável pela planta, ele me externou uma necessidade de demanda que ele não estava encontrando na nossa região e disse que procuraria essa demanda em outras regiões. Como eu sou presidente do sindicato Metal Mecânico e Materiais Elétricos do Norte de Minas, eu não poderia perder o protagonismo daquele momento. E aí eu pedi que ele fizesse uma lista de todas as demandas que ele tinha, e eu, enquanto presidente do sindicato, ia procurar os meus associados para atender essas demandas. E ele fez uma lista de mais de 30 itens. Eu peguei essa lista, pedi que ele colocasse o telefone dele, do time de compras dele, ele me passou essa lista, eu fui ao meu escritório, liguei para vários associados, distribuí essas demandas e falei, isso precisa ser maior, isso tem que ser maior. E aí nasceu a ideia, o projeto, o propósito de Conexão Industrial. Aí hoje a gente busca os grandes players da nossa região e até de outras regiões e faz a pavimentação, faz de fato a conexão com os fornecedores locais para que nós não percamos o protagonismo da nossa região, para que os nossos empresários não percam esse time tão importante que Montes Claros está tendo e o norte de Minas está tendo nesse momento. Você começou a planejar o projeto e colocou em prática a primeira vez, muitos empresários se interessaram no primeiro momento? Muitos ficaram de fora da primeira edição, porque não tiveram acesso àquele momento. Então, naquela primeira edição, ela foi tão assertiva, nós tivemos que interromper as matrículas, porque nós fizemos em um local menor que esse, e não comportaria o público que gostaria de participar. E aí nós chamamos todos os grandes players do local, colocamos mais de 100 CNPJs de fornecedores nesse local, e isso foi tão assertivo que a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais replicou isso para todas as regiões do estado. Agora me fala aqui, para quem quiser saber mais, quem não conseguiu vir ao evento, fazer inscrição e quiser saber mais sobre esse projeto, tem acesso em algum portal? Sim, nós temos a própria regional da Federação da Indústria, da FIENG, que pode ser procurada ali no centro, na Praça dos Esportes. Temos também os nossos o Instagram, pode entrar ali em inbox e estar trazendo as suas dúvidas. A Federação da Indústria, ela tem tudo que é necessário para que o empresário tenha sucesso. Conversa agora com a Adalto Marques, presidente da Regional Norte FIENG. Adalto, fala pra gente, um projeto como esse, que iniciou
a segunda edição e foi um sucesso, está sendo um sucesso, temos empresários participando. Quais as perspectivas aí para mais eventos como esse? Após finalizarmos o grande desafio, que foi tornar Montes Claros um dos mais importantes polos industriais do Brasil e especificamente no momento um importante polo farmacêutico, agora é conectar as indústrias, os fornecedores locais a essas grandes indústrias, oportunizando negócios para que esse dinheiro ou parte desse dinheiro circule aqui na nossa região, proporcionando emprego e renda para todo o norte de Minas. O objetivo do evento, pelo que eu vejo, é construir redes, fortalecer negócio, impulsionar o futuro, e, como você disse, reforçar isso aqui no norte de Minas, né? Eu conversei agora um pouco com outro empresário também que falou a mesma coisa, e é um projeto que tem grande sucesso para continuar há muito tempo, né? Trazer informação, são temas importantes como indústria 5.0, inteligência artificial, mas acima de tudo, negócios. Aqui se faz negócios. E o oxigênio das indústrias é pedido na carteira. E é isso que nós fazemos aqui no Conexão. Aqui se compra, aqui se vende, aqui é permitido e tem que ser permitido lucro. No Brasil é permitido que a indústria cresça, que ela trabalhe, que ela gere emprego e renda e pague os impostos. Bom, um evento importante como esse, que é a Conexão Industrial aqui em Montes Claros, né, que envolve todo o norte de Minas e muito mais, é importante também falar sobre tecnologia. E por esse motivo eu vou falar agora com o Lucas, do Senai, que trouxe pra gente uma tecnologia bem avançada e ele vai explicar um pouco pra gente. Lucas, vocês estão apresentando o que hoje? Nós estamos hoje aqui apresentando 2 ramos da tecnologia da indústria 4.0, que é o presente e o futuro da produção industrial. Do lado aqui nós temos um robô colaborativo, que ele serve para fazer serviços repetitivos em lugares perigosos e ao mesmo tempo trabalhar com o colaborador, evitando que ele sofra acidentes. Por exemplo aqui, em caso de qualquer contato, ele para, não trazendo nenhum dano, ok? Interessante sobre a robótica é que quanto mais robôs tiver na indústria, mais vagas de emprego tem, que é o medo que o pessoal tem. Alguns estudos comprovam isso, que quanto mais vagas de robô tiver, mais pessoas estão trabalhando. Do lado aqui também nós temos um sistema de separação de peças, onde uma peça, as peças são colocadas e o robô consegue fazer a separação delas. Esse sistema é muito interessante porque otimiza um trabalho repetitivo também e dá um controle total para o empresário, para o trabalhador, para a empresa de logística, onde estão o seu estoque, as peças a comprar, a vender, otimizando todo o processo industrial, Todas essas tecnologias são entregadas por várias outras tecnologias, como programação, robótica, eletromecânica, eletrotécnica, que favorece e engrandece os negócios e a indústria da nossa região. O bom é que quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais sobre tecnologia e aprender mais, vai conseguir fazer isso no SESI, né? E é importante que você falou sobre esse robô aqui, que ele separa as peças por cores, né? A gente não vai mostrar agora, mas depois a gente coloca para vocês verem aí. Ele me mostrou, é interessante porque separa por cores, é uma inteligência artificial que trabalha junto com o humano, né? Isso. O muito interessante dessa peça é que ela facilita a tomada de decisões. Então, ela separa pela característica da peça e a cor, otimizando o espaço no estoque. Às vezes, diante de um galpão muito grande, as pessoas perdem o controle de onde as coisas estão. Então, aqui ele consegue separar e indicar onde cada coisa está automaticamente, jogando diretamente no sistema, onde pode ser acessado pelo computador, pelo seu smartphone, pelo tablet, em qualquer lugar do mundo.
gente, um evento tão importante como esse, né, com um evento de empresários e que firma ainda mais o comércio em Montes Claros, principalmente industrial, é importante também ter uma excelente oratória para a comunicação. E por isso eu converso agora com Heloísa Godinho, ela que é coordenadora pedagógica e vai falar para a gente um pouco sobre a importância da oratória num momento como esse. Bom, hoje é um evento importante, a segunda edição do evento das indústrias, né? É uma conexão importante empresarial. Para você, qual a importância de ter um stand como esse aqui? Sim, a comunicação ela é o princípio de tudo. Tudo começa com a comunicação. E você ter uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, faz toda a diferença no seu negócio. Então nós estamos aqui para ajudar esses empresários a terem uma comunicação que saiba vender, a transformar a sua comunicação em lucro. Porque comunicar bem também é vender sempre. Bom, e é claro que a oratória é um dos passos fundamentais, né, para você fechar um bom negócio. Então vocês estão num momento bem estratégico aqui no evento, né? Sim, porque a diferença entre uma empresa que vende bem, que tem lucro todos os dias, para uma outra empresa é a comunicação. Por isso a importância de saber vender o seu negócio, a se comunicar com o seu cliente. Essa foi a segunda edição do evento Conexão Industrial aqui em Montes Claros, que é um sucesso, que reúne vários empresários e empresas, várias conexões profissionais importantes. E agora, é claro, que eu não posso deixar de ir embora sem fazer antes uma massagem aqui com as meninas do SESI. Vou aproveitar para o biscoito. Enquanto você edita aí a matéria, eu vou ficar por aqui fazendo a minha massagem. E aí, logo mais, você confere mais detalhes sobre as notícias do norte de Minas. Bom, seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e olha só, no bloco anterior falamos sobre um dos eventos mais importantes da cidade, que é a segunda edição do Conexão Industrial. E falando sobre esse tema tão importante de inovação e tecnologia para o norte de Minas, a gente fala agora sobre um assunto que Minas Gerais inicia o segundo semestre com mais de 69 mil empresas abertas. É um levantamento realizado pela Juseng que registra essa alta de 20,80% em relação ao mesmo período no ano de 2024. Entre janeiro e julho de 2025, Minas Gerais registrou um crescimento exponencial no número de empresas abertas aqui no estado. Foram mais de 69 mil empresas abertas. Isso aí representa cerca de 330 empresas por dia, o que é um número muito bom. E claro que a gente tem que comemorar. Nosso governador Romeu Zema, nosso vice-governador Matheus Simões colocaram para a gente uma meta que a gente já cumpriu. Mais de 1 milhão de empregos gerados no estado desde 2019 e claro que isso gira em torno dessas empresas que são abertas aqui no estado e de outras tantas que seguem crescendo. Isso aqui, para vocês terem ideia, é um crescimento de 20% comparado ao mesmo período do ano de 2024, quando a gente teve também um número positivo em aberturas de empresas. E a gente fica mais feliz ainda em ver que esse crescimento de abertura de empresas em 2025, a região que mais cresceu foi o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, com mais de 29% de abertura de empresas. E a gente fica muito feliz porque a gente vê que é uma região que realmente precisa e que a gente tem trabalhado muito com o Vale do Lítio. E em segundo lugar, a gente vê o norte de Minas, com mais de 25% de crescimento na abertura de empresas nesse período aqui de janeiro a julho de 2025. O setor que mais cresceu no estado foi o setor de serviços, com mais de 51 mil novas empresas abertas nesse período. E só no mês de julho a gente viu um crescimento de mais de 10 mil empresas abertas aqui no estado de Minas Gerais em julho de 2025. Então a gente fica muito feliz, né? São números para comemorar. Isso significa que o trabalho que o governador Zema, o vice-governador Matheus Simões e o Sistema de Desenvolvimento Econômico, liderado pela nossa secretária Mila e todos que trabalham em torno dessa pauta de geração de emprego e renda de qualidade no estado, tem funcionado muito bem. A gente, com mais empresas, vai conseguir cada vez mais gerar mais empregos para todos os mineiros.
Bom, e olha só, em Minas Gerais ainda segue mantendo esse desempenho positivo de abertura de empresas em 2025 e de janeiro a julho o volume de novas formalizações já alcança mais de 69 mil empreendimentos, superando essa porcentagem ao mesmo período do ano anterior de 20,80%. E hospitais, laboratórios e empresas da área da saúde têm uma linha de crédito exclusiva no BDMG para financiar projetos. E o banco retoma a linha BDMG Saúde, que é a oferta capital de giro em condições especiais para as médias, grandes e empresas investirem nesse segmento da área da saúde. A área da saúde exige investimentos e aprimoramento constantes e modernização. Pensando nisso, o BDMG retomou a linha de crédito BDMG Saúde, voltada a empresas que atuam nesse setor, como hospitais, laboratórios, fabricantes e distribuidoras de insumos de saúde. As taxas são muito atrativas, com condições especiais a partir de 0,18 ao mês, mais Selic, além de 60 meses para pagar, sendo 12 meses de carência para médicos e grandes negócios. Esse crédito permite às empresas mineiras serem ainda mais competitivas e assertivas no mercado. Durante a pandemia, essa linha teve uma grande efetividade e entendemos que era o momento de apoiar novamente o setor da saúde em Minas Gerais. Todas as informações sobre a nova linha estão em nosso site bdmg.mg.gov.br. Bom, e olha só, falando ainda sobre investimentos, olha só em 2025 o Estado está investindo mais de 500 milhões para oferecer alimentação saudável e adaptada à cultura de cada região. Em um estado com 853 municípios, a alimentação escolar em Minas Gerais é muito mais que uma refeição. É parte da cultura local, um gesto diário de acolhimento e política pública que dá certo. O nosso cardápio ele é elaborado de acordo com os parâmetros nutricionais exigidos pelo FNDE. Então, a gente tem uma cartilha de cardápios com 98 preparações que atendem os alunos matriculados no ensino regular. E também a gente tem uma outra cartilha que contém cerca de 40 refeições para os alunos do ensino integral, contemplando aí o almoço e o lanche. Então, esse cardápio ele foi elaborado pelos nutricionistas, pela equipe técnica de nutrição aqui da Secretaria de Educação, e nele a gente pensou sim nessa diversidade em relação à região. Então, a gente tem preparações, por exemplo, de sopa de banana verde, arroz com piqui. A gente também tem preparações que são mais comuns para o estado inteiro, como feijão tropeiro, a feijoada. E, além disso, a gente também pensou nessa questão das diferentes fases da vida, A gente tem um per capita específico para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2, para o ensino médio e para a EJA. Nós também pensamos em atender os fatores relacionados com o desenvolvimento físico e cognitivo, a prevenção de carências nutricionais, como a anemia ferropriva. Então a gente oferece pelo menos 4 vezes por semana preparações com ferro M, e também a gente pensa em agradar o paladar dos alunos. Então precisa de ser uma refeição saborosa, com aquele toque de afetividade dado pelas nossas cozinheiras. Garantir uma alimentação de qualidade para os alunos da rede estadual é uma ação estratégica, porque ela visa não só promover a saúde, como também garantir o incentivo à frequência escolar e também a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Para muitos desses estudantes, a oferta das refeições nas escolas é praticamente a parcela mais significativa do aporte de nutrientes que eles vão receber naquele dia. Então, além de pensar na questão nutricional, a gente também pensa na questão da oferta de uma alimentação mais rica e saborosa, de acordo com o hábito alimentar da região, para que eles mesmos possam formar os seus hábitos alimentares cada vez mais saudáveis. Tá, o baiano de 3, acaba que ele é 3/4, porque ele é o arroz, feijão cozido, feijão inteiro, a carne cozida, desfiada, uns pedacinhos, e a couve. Esse que é o baiano.
Tá. Eu acho que eu peguei mais ou menos a transição de um governo para o outro, né? Era bem mais escasso. Hoje é simplesmente maravilhoso. Os alimentos todos de boa qualidade, as verduras, né? A carne de boa qualidade, muita variedade. Não é igual antigamente não, hoje é bem gostoso. De fazer e dos meninos comerem também. Eu acho que o segredo da comida para as crianças é o cheiro, né? Quando você faz uma carne que ela cheira, quando você coloca um alho que cheira, você tem que conquistar isso por aí. E eles vêm mesmo, eles vêm, perguntam o que é merenda, tia, eles perguntam toda hora, né? Eles alimentam muito melhor do que quando eu entrei, por isso, pela variedade, né? Estrogonofe, feijão light, tropeiro, peixe. Então, assim, hoje tem uma variedade para todos os gostos, nem que seja um dia eles merendam. Esse governo ele tem investido muito na alimentação escolar. E a alimentação escolar não se refere só aos gêneros alimentícios, né? Para você ter uma alimentação de boa qualidade, você tem que ter um investimento na infraestrutura das cozinhas, você tem que ter investimento nos equipamentos, né, da cozinha, nos utensílios, e isso tudo teve um investimento muito grande nos últimos anos, né? Nossas cozinhas hoje são equipadas. E também no recurso para a compra dos gêneros, né? Hoje a gente tem um investimento de mais de 200% acima do recurso repassado por governo federal. Esse ano nós estamos trabalhando com 530 milhões investido na compra dos gêneros alimentícios. Então isso vem de encontro a essa alimentação que a gente tem hoje nas nossas escolas. Eu acredito que vai melhorar muito, primeiro, né, uma valorização desses manipuladores de alimentos que estão lá ligados diretamente com o preparo e o preparo dessa alimentação que é servida para os nossos estudantes todo dia. Então isso já vem melhorar bastante, né, valorizando essas pessoas, né, que estão lá no dia a dia, fazendo essa alimentação saborosa para os nossos alunos. E que, como foi falado, né, pela nossa nutricionista, nós temos hoje uns cardápios balanceados, né, nós temos uma alimentação boa, saudável, bonita. Nós hoje somos referência na alimentação escolar do Brasil. Então, esse programa vem ajudar muito, porque também nós vamos ter várias preparações novas aí, que nós vamos usar e adaptar e colocar nos nossos cardápios, né, fazendo toda a parte nutricional, o estudo nutricional dessas preparações e inserindo eles nos nossos cardápios. A gente fala que a gente come com os olhos, né, primeiramente. Então, olhar essa comida bonita, colorida e sentir esse cheiro, né, que vem de dentro das nossas cantinas, já no preparo, isso é um atrativo, sim, né, e a gente vê. Nós temos os relatos, nós temos os vídeos das crianças se servindo e felizes com essa alimentação bonita, saborosa e nutriente. As três coisas vêm uma complementar a outra. Bom, seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira e olha só, nesta semana falamos sobre denúncias sobre um loteamento que tem sido local de descarte irregular de carroceiros aqui na cidade. Falamos aqui no jornal, trouxemos denúncias de pessoas que fizeram gravações e nos enviaram no bairro Mangues, na rua C do bairro Mangues, aqui em Montes Claros. E nós entramos em contato com a prefeitura para entender melhor como seriam as ações realizadas naquele local. Eu vou pedir para colocar as imagens aí do local, das gravações que recebemos. Inclusive eu estive nesse loteamento para saber mais sobre esse descarte irregular e no local muitos materiais estão sendo jogados. Não só materiais, né, restos de construção, móveis que estão sendo descartados, restos de alimentos e agora os carroceiros estão jogando também carcaça de animais mortos. E nós entramos em contato com a prefeitura e a resposta que tivemos foi: de acordo com a prefeitura, a administração orienta que denúncias sejam feitas pelo site de Montes Claros, onde é gerado um protocolo de acompanhamento. E ainda em nota, a prefeitura informou que o terreno é particular e que o proprietário já foi notificado para realizar a limpeza do local. Nós entramos no site
e fizemos o cadastro, fizemos a denúncia, mas ainda não recebemos nenhum protocolo via e-mail de retorno para acompanhamento ali das notificações sobre o proprietário deste local. Eu passei novamente pelo local ali na Rua C, no bairro Mangues, onde as pessoas fizeram a denúncia, e teve um flagrante do momento em que um carroceiro estava descartando restos de obra ali naquela região. Para quem não conhece o local, a Rua C é cruzamento com a Avenida Carimbé, que é uma das principais aqui de Montes Claros. E é uma avenida que inclusive passou por reformas, e vocês vão ver agora a situação que permanece ali, aquele loteamento que, de acordo com a prefeitura, é particular e o proprietário foi notificado. Mas os moradores pedem uma resposta urgente devido à questão da saúde, já que estão sendo jogados restos de alimentos e animais mortos, a carcaça, né, de animais mortos, e tem prejudicado a saúde de quem mora ali na região. Entramos em contato com a prefeitura, como disse a vocês, e o retorno foi esse, que deve ser feita denúncia nesse local e que o proprietário já foi notificado. No entanto, a situação ainda não foi solucionada e moradores, né, estão convivendo ali diariamente com essa situação de entulho, mau cheiro e insegurança. À espera de uma resposta, inclusive a população espera uma resposta mais efetiva das autoridades, do poder público. Vamos aguardar mais detalhes e assim que a gente conseguir ter acesso a esse protocolo de retorno, ali cadastrado no site de denúncias, eu deixo aqui para vocês acompanharem, mas a gente vai seguir acompanhando a situação desse loteamento que tem gerado tanto transtorno ali para os moradores naquela região. Bom, a gente muda agora de assunto e agora vamos falar sobre o agosto caramelo. Recentemente eu falei sobre esse termo aqui, muitas pessoas mandaram mensagens falando que o caramelo estava remetendo a um cachorro, né? É isso mesmo. O agosto caramelo é uma forma respeitosa de lembrar dos cuidados com os animais e por esse motivo esse projeto Agosto Caramelo tem avançado cada vez mais. E agora o projeto gratuito do governo de Minas, que também proporciona a microchipagem de 270 mil cães e gatos. Inclusive, a microchipagem reúne dados, facilita reencontros e fortalece políticas públicas de proteção animal. Durante o Agosto Caramelo, a campanha que busca conscientização para garantir mais segurança aos animais tem como objetivo cada vez mais proteger esses animaizinhos, principalmente aqueles que ficam perdidos, e para as pessoas que têm o seu cãozinho e seu gato, né, tem essa opção de fazer a microchipagem. Vamos saber mais. A microchipagem faz parte da política pública de registro e identificação de cães e gatos. O microchip, ele é um dispositivo que é colocado, né, embaixo das escápulas, aqui entre os ombros dos animais. E ele vai ter um número único, que funciona como o CPF, né, desses animais. Cada animal vai ter um número único, e esse número, quando você pesquisa ali no sistema, né, estadual de identificação de animais domésticos que a gente tem aqui, no estado de Minas Gerais, inclusive foi o primeiro sistema criado no Brasil, a gente consegue ter os dados básicos desse animal. Então a gente consegue atrelar o tutor, ou se esse animal é um animal em situação de rua, ou se ele está em alguma instituição de permanência, né, alguma ONG de proteção animal. Então, basicamente, o microchip, ele é um método de identificação permanente, né, que permite que a gente atrele os dados dos animais com os tutores ou instituição de permanência. Isso ajuda na promoção da guarda responsável, né, na responsabilização em caso de maus tratos, e você vem a perder o seu animalzinho, né, e aí é uma instituição de permanência, uma ONG, né, uma clínica veterinária ou uma prefeitura, passar o leitor de microchip nesse animal e pegar esse número, você tem grande possibilidade de conseguir recuperá-lo também. Então, é uma política pública que né, estimula a guarda responsável, que a gente consegue ter indicadores, tanto estaduais quanto municipais, para poder planejar políticas públicas, né, a partir dos dados desses animais cadastrados. E, caso você venha perder seu animal, existe a possibilidade de você conseguir reencontrá-lo a partir desses dados cadastrados no sistema. Então, a microchipagem, ele faz parte da política de bem-estar animal e está entre, né, as atribuições dos municípios com o apoio do Estado na lei, né, estadual. O programa Conheça Seu Amigo, ele é um programa do Estado de Minas Gerais que tem como objetivo auxiliar os municípios a implementar a política pública de microchipagem. Então, o Estado já lançou 2 editais para municípios, né? A gente repassou o quantitativo de 10% da estimativa populacional de cães e gatos desses municípios de microchips e um leitor de microchip. E, em contrapartida, os municípios precisam realizar essa microchipagem, a castração desses animais e o cadastro no sistema de identificação de animais domésticos. Então, tendo, né, essa política totalmente integrada entre a microchipagem, a castração e o cadastro no sistema, a gente consegue ter ali
o registro e identificação dos cães e gatos do nosso estado de forma efetiva. Além disso, esse ano, com o objetivo de inovar e fomentar políticas públicas mais regionalizadas, a gente lançou um edital de microchipagem voltado para consórcio. Então, a gente está na fase agora de publicação dos resultados e vamos começar a execução também esse ano, né, dessa nova fase do programa Conheça Seu Amigo, com previsão também de abrirem novos editais aí, ou ainda esse ano ou no próximo ano. Então, é isso. O objetivo é o Estado auxiliar os municípios na implementação da política pública do registro de identificação. Isso está na Lei Estadual 21.970 de 2016. Essa Belinha aqui, porque ela já teve a primeira cria dela, e eu não quero que ela fique dando cria e os bichinhos ficam perdidos aí depois, porque é difícil para doar hoje em dia, né? E eu achei ela na rua também, alguém jogou ela na rua, peguei ela, e vai ser bom para a saúde dela também, né? Sim, castrou e microchipou ela. Eu conhecia sobre viajar, né? Que podia colocar o chip para quando fosse viajar. Esse aqui o rapaz me explicou que caso ela se perder, eu posso ir na zoonose e eles encontram ela e eles mesmos entram em contato comigo. Se ela se perder, né? A zoonose encontra ela e entra em contato comigo pelo endereço, telefone que está no chip. Porque se ela se perder, eu posso encontrar ela, né? Tenho chance de encontrar ela. Muito bom, porque hoje em dia pagar é caro, né? Igual eu paguei da minha cachorra 2 anos atrás, gastei uma nota. E hoje eu vi essa oportunidade que eu achei no Instagram, essa ação achei no Instagram. Então eu gostei muito, já cadastrei ela. No caso, nós trouxemos 3. Tem 2 aqui, tem um na mão da minha nora. E nós fizemos isso para evitar, né, de abandonos igual a gente está tendo, porque na verdade esses 2 que estão aqui foram abandonados, nem foi nós que pegou eles que pegou nós, aí nós trouxemos para isso mesmo, para evitar esses abandonos igual está tendo. Olha, eu amei, né, porque se a gente mesmo fosse pagar para fazer isso ia ser um absurdo, e como está tendo o projeto, eu amei essa ideia, eu espero que continue. Minas Gerais vem reforçando a sua política de fauna doméstica em todo o estado de Minas Gerais. E um dos programas importantes que nós temos é o Conheça Seu Amigo, que é um programa de microchipagem de cães e gatos. Mais de 200 municípios participam desse programa e mais de 270 mil animais já foram microchipados. A microchipagem é absolutamente importante. Primeiro, para que a gente possa ter uma política de acompanhamento desses animais, combater os maus-tratos e conhecer, de fato, a fauna doméstica em todo o estado. Nós temos, junto com esse programa, outras ações. Ações de atendimento veterinário gratuito a animais de rua, ações de castração, de controle populacional, e isso tudo traz esse olhar da nossa política pública de cuidado com a fauna doméstica, especialmente os cães e gatos nos nossos municípios. Eu identifico que a importância da microchipagem é uma segurança principalmente do animal. Eu tenho uma gatinha e a gente sabe que os pets felinos, eles têm essa questão de ganhar o mundo, né? Assim, tá passeando perto dos vizinhos. Então, a gente compreende que é importante para a segurança do bichinho, caso ele venha a desaparecer ou ficar ausente algum tempo a mais, enfim, do que seria o normal, a gente tem como localizar o animal, né, e resgatar ele com segurança, né? Ser gratuito é melhor ainda, porque a gente que mora na comunidade, a gente sabe que é mais escasso ter acesso a esse tipo de serviço, né? Infelizmente, a gente tem informação de que não abrange, né, a todos. Então, a gente, quando tem essa oportunidade, a gente não pode deixar passar, não, né? E a gente sabe que é importante para os bichinhos, a gente que ama pet, a gente sabe que tem que cuidar muito bem deles, e tendo essa oportunidade a gente aproveita. É porque é questão de saúde também, né? E no momento eu não tenho interesse que ela tenha filhotes, mas por saúde. É muito importante para essa questão de fuga, para viajar também, que pede muito essa questão, que eu já tenho outra cachorro e já viajei e ajudou muito. E é questão de qualidade para o cachorrinho, que eu amo o pet. Demais, nossa, porque como eu tenho uma outra que já é microchipada há 14 anos, então uma vez ela se perdeu, eu achei, em poucas horas. Nossa, é maravilhoso. Isso aí eu tenho que sempre assim, elogiar, porque tem as partes boas, mas tem as partes ruins, mas as partes boas sempre melhor. E o animal adora, e eu também.
eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos. O sistema, ele originou de uma obrigação legal, né, da Lei 21.970. Ela define ao Estado a competência de disponibilizar à sociedade civil, aos municípios, ao poder público, um sistema de informações com dados dos animais microchipados, né? E em razão dessa obrigação legal e considerando também todas as dificuldades de se ter as informações numa plataforma única, a SEMAD, através da Superintendência de Tecnologia da SEMAD, desenvolveu o sistema, né? Pegando onde constam os dados referentes aos animais, referente às instituições que acolhem os animais, no caso de animais de rua, aos tutores, no caso de animais tutelados. Esses dados contêm idade, raça, sexo do animal, data da castração e da microchipagem, informações referentes ao status de saúde, mas principalmente os dados pessoais do tutor ou da instituição de permanência, contendo o telefone, endereço, e-mail. Esses dados são importantes porque para combater o abandono. Em caso de denúncias, os órgãos de controle eles podem solicitar à SEMAD o acesso aos dados e é possível, sim, identificar o tutor que realizou os maus tratos. O sistema também atua como uma ferramenta importante para o caso de perda dos animais, onde é possível, se identificando o tutor, é possível levar o animal até o tutor. Tivemos um caso recente agora na nossa visita em Montes Claros, onde um animal foi encontrado na rodovia, a ONG que resgatou identificou o número do microchip, fez contato conosco, identificamos o endereço do tutor e o animal foi devolvido a seu tutor. O sistema ele é sim uma ferramenta de combate ao abandono e sim uma ferramenta de auxílio na busca desses animais perdidos. Então é isso, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E lembrando que para você ficar cada vez mais informado, basta você acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você fica cada vez mais informado e tem acesso também ao nosso diário de notícias com os principais acontecimentos do norte de Minas e região. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá!